Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, deu início a uma campanha contra o uso de andadores para bebês. A entidade diz que há, pelo menos, um caso de traumatismo para cada 2 a 3 crianças que utilizam o andador e que em 1/3 dos casos as lesões são graves. Nós conversamos agora com a presidente da SBP do Rio Grande do Sul, médica pediatra, Patrícia Miranda do Lago. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde, Maria do Carmo. Tudo bem? Muito bem, mas os andadores são tão prejudiciais e tão perigosos assim? Na verdade, essa campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela foi lançada agora, mas a contraindicação para o uso dos andadores sempre foi uma realidade do pediatra, né? A gente sempre indicou que os bebês não utilizassem o andador. Como as mães continuaram usando e a gente tem visto cada vez mais acidentes domésticos com esse equipamento, a Sociedade Brasileira de Pediatria resolveu fazer um alerta mais forte, né, chamando a população para essa situação que acaba assim, ocasionando problemas para o bebê sem nenhuma vantagem, né? A nossa colega aqui, a Thaline Opitz, que faz o Esfera Pública com o Juremir, eu até comentei com elas, o Joaquim está usando, enfim, porque ele é bem pequenininho, né, filhinho dela, e ela disse não, eu digo parabéns, porque segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria não deve ser usado. Então deveria, doutora Patrícia, se são tão prejudiciais assim, os senhores que são autoridades no assunto, a venda de andadores deveria ser proibida em todo o Brasil. É que, na verdade, a venda de andadores, ela só é proibida, o único país que conseguiu proibir a venda de andadores foi o Canadá, né? Apesar de ser um alerta da Academia Americana de Pediatria, ser um alerta de toda a Sociedade Europeia de Pediatria, na verdade, a gente não conseguiu ainda proibir a venda. O nosso intuito é sensibilizar as mães, os pais, para que não comprem o andador. E aí, se não comprarem, então, a venda vai ficar prejudicada, porque é muito difícil a gente conseguir, é óbvio que esse é o nosso objetivo, mas é difícil a gente conseguir que o andador não fique nas lojas, mas o que a gente quer com essa campanha é fazer com que as mães e os pais não comprem o andador. Pois é, eu lembro do caso em Passo Fundo, em 2010, com o uso de andadores por crianças em creches e escolas públicas, e foi proibido pela morte de uma criança de 10 meses que caiu, né? E, inclusive, o pediatra Rui Wolff entrou com uma denúncia no Ministério Público que recomendou que a Prefeitura proibisse o uso do equipamento. Quer dizer, então os municípios também têm que reagir neste momento, já que a gente está vendo que proibir a venda está sendo bastante complicado, porque aí existe e entra o esquema econômico, as coisas se complicam mais. Doutora... na verdade, o que as famílias têm que entender é que o andador, ele não tem nenhuma vantagem, mas ele, além de não ter vantagem, ele causa desvantagem, porque o bebê aprende a caminhar de uma forma errada, né? O bebê dentro do andador, ele fica com as perninhas abertas, porque ele fica sentado, e ele acaba fazendo uma rotação interna, o quadril vira ao contrário. Então, por isso que os bebês no andador, eles andam com a ponta dos pezinhos, né? E essa não é a forma de marcha correta para depois o bebê começar a caminhar. Então, o uso do andador não só não ajuda no desenvolvimento, como ele atrapalha, né? O normal é a criança engatinhar, começar firme, caminhando com apoio, e aí depois, a partir daí, então, começar caminhando sozinha. Quer dizer, o andador mais prejudica do que ajuda no desenvolvimento infantil. Comprovado já. Na verdade, ele só prejudica, ele não ajuda em nada. Pois é. O que os pais dizem é que os bebês ficam muito felizes quando colocam no andador, né? Mas, na verdade, nessa faixa etária, principalmente dos 10 aos 14 meses, os bebês ficam muito felizes com qualquer estímulo, né? Então, se a mãe ou o cuidador da creche brincar com a criança, qualquer atividade lúdica vai deixar também o bebê feliz. Se ele engatinhar, ele vai ficar feliz. Se ele for caminhar com apoio, ele vai ficar feliz. Então, a gente não precisa de um equipamento para deixar esse bebê feliz, entendeu? Então, tem que respeitar as fases da criança. Exatamente. Respeitar o desenvolvimento normal da criança, evitar acidentes domésticos. Então, e a outra coisa que eu acho que é importante a gente salientar é que o andador acaba dando independência para uma criança que não tem idade para ser independente. Então, além dos acidentes de cair com o andador, a gente ainda tem, assim, queimadura nos dedinhos, porque encosta a mão no forno, aperta dedo em armário. Então, uma série de crianças que caem dentro de laguinhos, dentro
de piscina. Então, é uma série de outros acidentes, não só a queda simples, mas outros acidentes que acontecem porque o bebê está tendo uma liberdade que não deveria ter, né? O bebê na cidade não pode ter liberdade, tem que estar sempre sendo controlado, né? Sim, quer dizer, dá mais independência do que a idade permite. Exatamente, exatamente. Bom, quando a senhora fala aí, vamos deixar bem claro para quem está nos ouvindo aqui, mamãe, vovó, titia, todo mundo, porque parece assim, o andador é muito prático, né, doutora? Ah, bota ali, fica naquele espacinho, fica mais, a mãe, o cuidador que está ali fica mais livre, não tem que estar com ele no colo, ficando com ele de olho nele, mas aí que está o grande perigo, né? Porque ele prejudica assim no sentido da criança ter a sua força muscular mais ativada, de ficar de pé com mais facilidade, ele está ali prejudicando isso aí, não sei se é bem isso. Exatamente, ele prejudica o desenvolvimento. É só a gente olhar um bebê no andador, como é que eles caminham? Com a ponta do pé, né? Eles vão se empurrando com a ponta do pé. E para o bebê conseguir ter uma marcha equilibrada, ele tem que colocar a planta do pé no chão. Então, isso aí, depois quando tu põe esse bebê no chão para caminhar sozinho, ele tem mais dificuldade do que um bebê que passou por todas as etapas do desenvolvimento. O engatinhar, por exemplo? O engatinhar, o andar com apoio, se segurar nos móveis para ir caminhando, tudo isso. Que coisa, então. Eu acho que essa campanha aí tem que ser muito intensificada. Os meios de comunicação precisam contribuir muito, abrir muito a boca. Os próprios médicos, não só os pediatras, mas eu acho que todos, porque isso aí tudo é uma consequência que vai ter problemas mais tarde. Porque imagina uma criança ficar só na pontinha do pé. Eu já vi, inclusive, pessoas maiores, assim, tendo esse tipo de postura. Será que é porque andou... Na verdade, o que o andador faz é atrasar, né? Dificilmente essas pessoas que andam assim, depois de adultos foi pelo andador, né? A gente também não vai exagerar. Mas sabe que me chamou a atenção esses tempos que você estava olhando uma pessoa meio na ponta do pé, assim, que engraçado. Mas é que por um outro motivo, né? Certamente a postura acaba sendo a mesma. Né? Mas a gente agradece, né? Essas oportunidades de esclarecer para a população são muito importantes, porque muitas vezes o pediatra fala, né? Certamente os pediatras falam isso na consulta, mas tem uma pressão familiar, tem a pressão da vizinha, tem a pressão da amiga, né? Comodismo. Fica prática, né? Pode fazer as atividades domésticas com a criança ali, mas aí tem que pensar. E também a nossa sociedade tem uma tendência de fazer com que as crianças pulem etapas, né? E isso nunca é bom, né? A gente acha que as crianças têm que passar por todas as etapas da infância para depois ficarem adultos íntegros. Então a gente não pode pular a etapa, não existe vantagem em pular a etapa na criança. Doutora Patrícia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não sei se já teve a reunião, vai ter uma reunião com o IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia? Isso, vai ter. Mas justamente discutir, né? É a Sociedade Brasileira de Pediatria e aí ela passa para todas as filiadas, né, as resoluções. Para discutir essa segurança do andador, as providências possíveis e quem sabe basta, né, para o andador na vida das crianças. Exatamente. Mas eu acho que o caminho é todo esse que a senhora disse, são os pais, não tem nada que ir lá correr na loja para comprar o andador. Dá uma olhada nisso, não faça porque vai prejudicar o filho. Doutora Patrícia, muito obrigada, hein? De nada, sempre às ordens. Um abraço. Outro, tchau. Tchau. Pediatra Patrícia Miranda do Lago, que é presidente da SBP aqui do Rio Grande do Sul. Tá, Marcela? Já fica sabendo aí, quando for fazer o nenezinho aí, tem nada, a Thalina e o Pitts já agiu super bem aí com o Joaquim. Nada de andador. Tá certo.